Salve! Hoje nós vamos falar um pouco sobre treinos específicos, às vezes que compõem uma periodização ou um tipo de treinamento que a gente conhece como 80-20. Então a gente vai falar hoje sobre tiros e longão, ou longões. Vamos lá, o que é um treino de tiro? Então o tiro é aquele exercício, aquela sessão de treino, que a gente tem caracterizado por uma curta duração, ou seja, um volume pequeno, e uma alta intensidade. Já o longão é o contrário, é o extremo oposto. A gente tem uma longa duração, um longo tempo de exposição e uma baixa intensidade. E aí a gente precisa entender um pouco, aí para o atleta, para aquele praticante ou você que está iniciando, às vezes a prática esportiva e não entende ainda, por exemplo, o que o professor, o treinador manda, cara, vamos fazer hoje 6 tiros de 300, 8 tiros de 400, para que serve isso? Ao mesmo tempo você vai falar, cara, pô, agora, ó, fim de semana a gente vai fazer o longão, a gente vai correr 1 hora, a gente vai correr 2 horas. Então, quando a gente entende, é interessante a gente citar isso, porque o atleta, quando ele sabe o que ele está fazendo e o porquê, ele se sente motivado a fazer para cumprir, para alcançar aquele objetivo da sessão de treino. Então, quando a gente entende essa ideia, a gente acaba fazendo melhor. E esse é o propósito de esclarecer isso para o atleta. Quando a gente fala em longão, antes disso, entre o longão e o tiro, a gente tem que entender um pouco da parte hormonal. O que são os efeitos de um treino catabólico e o que é um treino catabólico, os efeitos e as características de um treino anabólico. Então, se a gente pensar dentro desses dois viés, a gente passa a ter uma ideia de que existem governadores, se assim a gente pode chamá-los, né, que seriam, do lado anabólico, a gente poderia citar o mTOR. Do lado catabólico, a gente poderia chamar ou denominar a AMP, a MPK, na verdade. E aí, esses dois caras, eles têm um papel relevante, que são acionados fruto de estímulos mecânicos. O que é um estímulo mecânico? É você dar um tiro, é você realizar gesto, movimento em determinada intensidade ou em determinada duração, ou a combinação de ambos. Então, quando a gente faz uma sessão de tiro, por exemplo, a gente tem uma alta intensidade e uma curta duração, e a gente vai agir, nesse caso, nesse mTOR, nesse cara, nesse governador. Na literatura, existe um processo chamado cascata de mTOR. O que é isso? É tudo aquilo que esse cara promove face a esse estímulo que ele está recebendo, esse estímulo mecânico. Então, o mTOR ele é o governador de hormônios anabólicos, como, por exemplo, a insulina. A insulina é o mais conhecido e famoso hormônio anabólico. Aí ele vai mexer também com o IGF-1, precursor de GH, vai mexer com testosterona, que é outro hormônio anabólico. E antes, eu pulei uma definição interessante, que é bacana a gente entender o que quer dizer o anabolismo. Assim, depois eu vou explicar o catabolismo. O anabolismo, ele tem uma relação, ele tem a ver com a síntese, a agregação. O catabolismo é o contrário, ele tem a ver com a depleção, com a degeneração. Então, enquanto o mTOR ele provoca, ele reverbera ações de anabolismo, de síntese, de agregação, os hormônios catabólicos geridos ou impactados pela ação da MPK têm a função degenerativa, de degradação. Tá? Então, por isso que quando a gente faz um treino curto de tiro, a gente tem aquele efeito de crescimento, de potência. Enquanto a gente faz os longões, os treinos que ficam horas ali, por exemplo, 4 horas de ciclismo, ou 10 quilômetros de natação, no caso das ultramaratonas aquáticas, ali a gente tem um efeito catabólico muito grande, e esse tem um impacto na parte hormonal, que, por exemplo, a MPK, ela também reverbera, da mesma forma que o mTOR,
promove uma série de ações e eventos em outros organismos, como, por exemplo, a suprarrenal, como o próprio nome já diz, né, que é uma glândula que fica em cima dos rins. Ela é estimulada a secretar ou excretar o cortisol, que classicamente, todos já sabem que é um hormônio que baliza o nível de estresse, caracteriza, ele é um marcador de estresse. Só que esse estresse, o cortisol, ele pode ser liberado, excretado, sob algumas condições. Uma delas é essa que a gente está falando, que é a ação mecânica prolongada, por horas e horas e horas. Aí existe uma demanda energética e o cortisol auxilia. Por que a suprarrenal ela tem esse estímulo para excretar o cortisol? Porque o cortisol é um viabilizador, um catalisador da gliconeogênese. Então, para que haja uma maior oferta ou uma reciclagem do ATP, que é a moeda clássica de energia, alguns hormônios são oferecidos para que esse mecanismo se torne eficiente e que cumpra a demanda daquele nível de exercício. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o cortisol, ele pode ser liberado, por exemplo, face a um estresse psicológico. Então, um cara que tem meta para bater no trabalho, que o chefe está pressionando e tem alguma meta ou outro tipo de estresse qualquer, não só do trabalho, ou interrelação, interpessoal, enfim, qualquer outro de estresse mental pode estimular a suprarrenal a produzir e haver descarga de cortisol. Então percebam aí a relação entre corpo e mente. Quando a gente fala o corpo sano, mente sano, é justamente isso. O cérebro tem a capacidade, é o que a gente chama de psicossomatizar eventos etéreos, abstratos, e transformar aquilo em algo químico, mecânico, fisiológico, que promove um nível de estresse no organismo. Então, esse é um dos hormônios, voltando, esse é um dos hormônios que são afetados pelo o esforço catabólico. Existem outros, por exemplo, a ureia, que tem a ver com a função renal e a produção do que a gente pode chamar de autofagia, né, que seria a síntese, a degeneração proteica. Então, quando há um esforço muito grande, duradouro, o nível de ureia sobe, porque há uma incapacidade ou uma dificuldade do rim filtrar todo aquele metabólico, aquele resíduo metabólico desse consumo proteico. Então, alguns marcadores como esse, por exemplo, existem outros, né? Se a gente falar aqui, por exemplo, de CKMB, junto com troponina I, que são biomarcadores responsáveis por estresse cardíaco, por exemplo, é um cenário. Alguns biomarcadores, eles não podem ser interpretados isoladamente. E tem que haver um contexto para que eles sejam, para que aquilo tudo faça sentido. A gente estuda, por exemplo, um hemograma de um atleta ou de algum paciente, algum doente, algum integrante de grupo de risco, como é o métier, vamos dizer assim, da nossa consultoria, com o cenário completo, um contexto. A gente pega, por exemplo, marcadores, biomarcadores de sobretreinamento. A gente pode, por exemplo, citar interleucinas 6 e 10. Constroem ali um cenário de sobretreino. Se a gente falar de troponina I, como eu falei, e CKMB, marcadores de estresse cardíaco, com risco de falência cardíaca, infarto ou dano no miocárdio. Para isso, a gente entende que as células musculares, os miócitos, são divididos em 3 ramos. Quando a gente fala lá, voltando, conectando a ideia com anabolismo e catabolismo, o miócito, que é a célula do músculo, ele se divide em 3 grandes grupos. Então, o primeiro grupo é o miócito estriado,
que é esse que a gente tem controle. Então você pega, você consegue esticar, encolher. Esse é o que a gente consegue dominar e controlar. Existe um segundo, que é a musculatura lisa, o miócito liso. Por que chama liso? Porque ele não tem estrias, então a gente não consegue controlar. Não é só porque tem estria que a gente controla, tá? Isso tem a ver com ligações de cabeça de ponte e tal, actina miosina, mas a musculatura lisa, a gente não domina ela. Então, por exemplo, os movimentos peristálticos, que são aqueles que ajudam o trânsito de substrato, nutriente, plasma dentro de um duto, eles são controlados por essa musculatura lisa. E aí um gancho interessante, escapando um pouquinho aqui do tema, mas a hidratação, a importância da hidratação tem tudo a ver, por exemplo, com esse movimento da musculatura lisa. Quando a gente faz um exercício catabólico, ou seja, longo, e ali a gente não se resguarda no sentido de manter uma hidratação a nível adequado, aquilo vai prejudicar a viscosidade do plasma. Esse é o problema da hidratação. A hidratação faz com que o plasma fique mais viscoso. Ah, tá, e daí? Se ele ficar mais viscoso, tanto faz? Não, porque aí, se a gente tem um tubo, por exemplo, a gente vai vai no shopping e compra lá um copo de refrigerante e um copo de milkshake. Qual é a força que você tem que fazer para sugar o duto do milkshake pelo canudo ou o refrigerante? O milkshake ele é muito mais viscoso, mais espesso. Com isso, a pressão, a força que tem que ser exercida para que aquele fluido percorra o tubo tem que ser maior. E quem é o responsável por fazer o plasma viscoso percorrer esse duto, que são as veias e artérias do nosso sistema circulatório? É o coração. E aí o coração ele não tem capacidade de aumentar a sua força de ejeção. Isso é um efeito crônico do treinamento e não um efeito agudo. Aí esse é o ponto onde o coração, para compensar essa demanda exigida pela musculatura, onde o fluido tem que chegar lá na ponta da linha para realizar a hematose e manter o nível de exercício naquele patamar exigido, o coração ele aumenta a sua frequência e não a sua força de contração. E quando ele aumenta a frequência, que ele não está conseguindo empurrar aquele sangue viscoso, há um efeito do aumento do débito cardíaco. Por isso que a desidratação, se a gente comparar, às vezes fazer um link, uma análise de gráfico, por exemplo, no TrainPix ou qualquer outro aplicativo ou sinal, marcador gráfico entre uma performance externa e interna, um output e um input, a gente pode ver, por exemplo, que o camarada, se ele não hidratou corretamente, ao longo, se a gente imagina uma linha de pace, por exemplo, e uma linha de frequência cardíaca. Se esse pace for mantido, ele não hidratou, a frequência cardíaca vai começar a aumentar e essas métricas vão se descorrelacionar. Por quê? Porque o sangue vai ter que fazer mais força para empurrar um líquido viscoso, um sangue viscoso. E aí, para manter aquele patamar de trabalho, de output. Tá? E aí é interessante o efeito da MPK na musculatura lisa desse duto. Porque às vezes a gente fala, não, vou tomar nitrox, vou tomar NO2, citrulina, nitrato. O óxido nítrico ele é um gás. Como a gente imagina um gás dentro do organismo? Imagina o efeito metabólico, a metabolização de um gás. Você vai tomar aquilo, existem estudos que falam que tem um ganho. Assim, uma visão muito pessoal é que não é compensadora, porque é um suplemento muito caro, né? Existem situações específicas para que ele seja realmente eficiente. E aí a gente cai no efeito da MPK, que fala a MPK ela é uma responsável pelo relaxamento da musculatura lisa. Então, quando você faz um longão, que o cara chega cheio de veia, estufada, é porque o corpo precisou enviar, o coração precisou enviar mais sangue para a musculatura para haver uma maior perfusão muscular, e aí ele chega como uma medida auxiliadora disso, ele faz o relaxamento
desse conduíte, desses dutos, das veias e artérias. Para quê? Imagina lá, a física do ensino médio, vazão. Quando a gente tem um tubo de 1 metro, a gente precisa de uma pressão X para que esse líquido passe dentro desse tubo. Quando a gente aumenta o duto, o diâmetro do duto, essa força, essa pressão, ela reduz, porque há uma maior passagem. Diametralmente, ela é mais fácil de passar porque tem mais espaço. Ao contrário, também é verdadeiro. Por exemplo, quando tem placa de ateroma, ou tem alguma coisa dentro do duto em que há uma constrição, uma redução desse diâmetro, há uma maior pressão, tem-se que fazer uma maior força para aquele líquido, ou aquele fluido, no caso do sangue, por exemplo, passar por uma passagem mais estrangulada. Então a gente percebe que a MPK ela faz esse relaxamento, ela libera o cortisol. Então é construído um cenário, voltando agora ao tema principal, ela constrói esse cenário para justamente otimizar e manter os níveis que a gente espera de trabalho, de output. Tá? Essa carga que é o longão. Então, quando quebrei no longão, existem vários fatores. Ou então, não consegui sustentar nos meus tiros a velocidade que eu queria. Existem efeitos fisiológicos, também existem efeitos metabólicos. Então, alguns biomarcadores têm que estar em condição, por exemplo, no ciclo da insulina, alguns marcadores ali têm que estar disponíveis e de acordo com o nível, a intensidade de estímulo que você vai receber. Bom, a ideia dessa explanação era fazer com que o atleta, sei que falei muito termo técnico, às vezes foge um pouco ao entendimento do atleta, de uma pessoa mais leiga, mas é interessante a gente começar a ter intimidade com o que a gente está fazendo, o que a gente está sofrendo, para a gente imaginar, durante a execução do treino, o que está acontecendo no nosso organismo. Por quê? Porque isso dá a noção de transformação, de mudança, de progresso. Então, quando você está fazendo uma tarefa e você simplesmente, eu vou na academia, por exemplo, os efeitos anabólicos, vou na academia, aí eu faço os exercícios lá, rosca direta, e meu braço não cresce, fala, cara, não está adiantando. Mas quando você entende que o miócito estriado, não falei do último miócito, né? Do outro tipo de miócito, que é o cardíaco, que ele também a gente não controla, ele é governado pelo sistema autonômico, juntamente com a musculatura lisa. Só para completar a ideia lá, né? Mas, voltando à academia agora, um gancho. Quando a gente faz esse tipo de trabalho na academia e não vê resultado, é porque a gente tem que entender que para que o músculo se reconstrua, para que haja uma síntese muscular, uma agregação de músculo, seja hiperplasia ou hipertrofia, que seria a quantidade de células de miócitos, o aumento das células de miócito, ou o aumento do volume do miócito, requer um tempo, tanto para magoá-lo, gerar as microlesões, quanto para que o emitor, junto com o seu grupo, a sua tropa de hormônios anabólicos, façam ali um trabalho de síntese proteica, de agregação, de construção, ou, nesse caso, de reconstrução, cicatrização, para que justamente haja o aspecto estético, por exemplo, que um indivíduo vá para querer aumentar seu bíceps. Diferentemente de um trabalho de força, onde a gente vocaciona um tipo de exercício, não para que ele tenha uma hipertrofia, mas para que ele tenha ganho de força. Recrutamento neural. Aí já é um outro tipo de trabalho. E esse combo de treinamento, a gente entraria numa outra esfera de assunto, que seria o método de treinamento. Por isso que é importante você ter um bom treinador, um bom assessoramento, para que o treinador consiga dimensionar ou acoplar ou corroborar esse treinamento, às vezes, anabólico com o catabólico. O anabólico ele pode ser aeróbico e pode ser neuromuscular. O catabólico também. Então, por exemplo, você faz uma sessão de RML, que a gente chama na musculação de resistência muscular localizada, com série de 60, 80 repetições,
Ah, isso é muito e tal. Não consigo. Existem trabalhos para isso, vocacionados para isso. Ele tem que ser adequado dentro de um período de treinamento. A gente falou aqui de macrociclo num vídeo passado. Então, existem esses arranjos para que você não concorra, para que o efeito anabólico tenha uma função ótima sobre o efeito catabólico e vice-versa. Então, antigamente, a gente fazia treinos catabólicos, vou fazer o meu longão na sexta de corrida. Aí no sábado eu faço o meu longão de pedal. Cara, é possível, é possível. É possível, é interessante fazer isso repetidas vezes? Não, assim, uma opinião pessoal. Não. A gente precisa, para manter a sustentação dos níveis de performance alta, a gente precisa conjugar um esforço catabólico, AMPK, com o esforço anabólico, mTOR e sua cascata. E aí, depois sim, haver um período para que essa combinação seja restituída. Então, a gente faz um treino catabólico, um treino anabólico e um descanso. Geralmente, as planilhas de treino lá na All Black são montadas em cima, levando em conta, além da disponibilidade, lógico, da agenda do atleta, do aluno que tem alguma restrição, em cima, considerando toda a carga anabólica, todo os sintomas, os feedbacks que ele nos dá, justamente para otimizar o rendimento esportivo. Falei pra caramba, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o que é o longão, por que ele é feito, sobre o que é o tiro e para que ele é feito. Eu falei aqui não do espectro fisiológico, que é o que a maioria dos treinadores falam, né? A sua carga, limiar ventilatório, limiar de lactato. Falei mais na questão metabólica do esforço. Isso realmente é restrito a alguns treinadores, a maioria, até porque é um tipo de conhecimento que a gente não tem em graduação. E espero aí ter ajudado tanto os treinadores quanto, em especial e principalmente, aos praticantes de endurance, de corrida, seja de esporte cíclico ou não. Né? Às vezes o marombeiro que está ouvindo está querendo entender um pouco mais sobre anabolismo e isso pode fazer algum sentido para ele também, ou para ela. Beleza? Fico por aqui, segue a gente, direto agora a gente vai postar alguns vídeos mais profundos aí no canal. Um abraço.